E aí, gente? Agora chegamos no final do Start para a Vida, que é verdadeiramente um parto para todo mundo, né? O parto é uma coisa que a gente espera ansiosa para acontecer, mas na hora H a gente fica um pouco temeroso. Se você não assistiu os outros 4 vídeos, para um pouquinho aqui, volta lá, assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para quem não me conhece, eu sou Carla Queiroz, médica, ginecologista, sexóloga e terapeuta sistêmica. E as pessoas sempre me perguntam como é que eu fiz para pôr os meus 3 filhos para fora da minha casa e os 3 filhos estarem tão bem. E aí eu ensinei a elas o que eu fiz. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje com você, ensinando para você como se preparar para este momento, que é o momento do parto paterno. Então, se chama parto paterno, primeira coisa, o pai deve participar. É uma ação muito mais do masculino ou da função paterna do que do feminino ou da função mãe. Então, o pai deve estar perto, se não fisicamente, na função ou na ideia de que ele está lá e de que ele está fazendo este movimento, acreditando que esse filho está pronto para ir para a vida dele. E aí eu vou começar a falar da adolescência. A adolescente é uma fase da vida inventada pela sociedade para propiciar que este jovem pudesse estudar e se tornar um profissional e ter chances maiores na sua vida do que ser apenas um trabalhador, ok? Então, de qualquer forma, o adolescente ele já é considerado para a natureza, tá? Para as leis sistêmicas, um adulto. Primeiro, porque ele já tem a capacidade de reprodução. Se ele transar com uma menina, ele engravida a menina. Se a menina transar sem se prevenir, ela já engravida. E por isso ela é adulta para o mundo, para a vida e para o sistema, ela já é adulta. Quando ele faz de 18 a 20 anos, é a fase onde de fato ele começa a procurar uma parceira, uma mulher que vai corresponder às expectativas dele para ir para a vida com ele. Isso começa a acontecer aos seus 18 anos, às vezes um pouco antes. E nessa fase, sexualidade é fora da casa dos pais, não é dentro da casa dos pais. Mais uma vez eu vou dizer, sexualidade é uma energia de vida que impulsiona o jovem para ele ir para a vida, para ele buscar lá fora uma namorada, para ele lá fora conhecer sexualidade, para ele saber as responsabilidades que uma pessoa precisa ter quando está numa parceria de casal. Então, não comecem a trazer os filhos para dentro de casa, para namorar no quarto, para fazer sexo dentro da casa dos pais, porque isso não é o ideal. A sexualidade tem que ser vista como algo sagrado, algo que impossibilita, algo que autoriza esse filho a ir para fora, a sair para procurar lá fora e não na casa dos pais. Você deve ir avisando para o seu filho que o tempo dele naquela casa, naquele útero paterno, vai terminar. E isso a gente consegue fazer com que o filho entenda apenas diminuindo o aporte de regalias, de excesso de dinheiro, do melhor celular, das melhores viagens. Você começa a colocar para esse filho que ele pode fazer todos os planos que ele quiser. Porque lá na frente, quando ele estiver ganhando o dinheiro dele, ele vai poder realizar todos eles. Aqui agora existe a necessidade de que ele vá sendo privado de todo esse aporte de energia, para que ele sinta que essa energia existe dentro dele e ele é capaz de ir para a vida e de conseguir conquistar, assim como os pais fizeram no passado, um monte de coisa e realizar todos os sonhos dele. Os pais não falam isso para os filhos. Nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, os jovens, muito jovens, eles começam a fazer a jardinagem dos vizinhos, eles começam a trabalhar de babysitter, eles trabalham em barzinhos como garçom, tá? Não por falta de oportunidade, mas porque eles querem ter o seu próprio dinheiro para tomar suas próprias decisões. Ele está se preparando para um dia não depender mais dos pais. E isso lá chama primeiro mundo.
Por que você acha então que aqui no nosso, que somos terceiro mundo, nós estamos fazendo melhor do que quem está no primeiro mundo? Então, a reflexão é essa. Permita que o seu filho, mesmo estudando, ele tenha algum trabalho, ele tenha alguma forma que ele comece a aprender a ganhar dinheiro. E no caso de você estar dando a mesada para ele, que ele conheça como administrar esse dinheiro para conseguir dar conta de comprar coisas a mais do que o dinheiro dá para comprar. Ou seja, abrindo mão de gastar em algumas coisas, juntando para gastar com outra que ele tenha intenção. Sabe o que eles falam lá? Eles dizem o seguinte: tá na hora de cozinhar sem queijo. Comece a cozinhar sem queijo para o seu filho quando ele está nessa fase da vida, quando ele está próximo de sair de casa. Por que isso? Porque gostoso, né? A comidinha da mamãe com queijo, aquela lasanha. Faz uma lasanha sem queijo. Ele vai reclamar, aí ele vai começar a comer queijo lá fora. É um jeito que os canadenses e os americanos usam para dizer para o filho, tá na hora de ir embora, ok? E aí, nós estamos chegando perto dessa fase da vida. Você lembra que lá atrás, no parto, eu disse que a mãe, por amor ao filho, precisa fazer uma força chamada força de expulsão, que para o filho é difícil nascer, é a coisa mais difícil que já aconteceu na vida dele. É um bebê de 3 quilos passando pela vagina que é pequenininha. Aqui é o seu segundo parto. E quem tem que fazer o movimento do parto é o homem, é o pai, é a função paterna. E a mãe precisa permitir que esse filho passe pelo pai, para que o pai faça a força de expulsão. Os pais devem expulsar o filho de casa. Por amor. Ninguém está falando em briga, ninguém está falando em coisa de desconforto. Se você passou 18 anos falando para o seu filho que aos 18 anos estaria na hora dele nascer, ele vai sentir um desejo enorme quando os pais empurrarem ele e disserem para ele: vai, filho, você é capaz. Vai, filho, nós te demos o suficiente para você conquistar fora de casa agora tudo aquilo que um dia nós também saímos de casa e conseguimos conquistar. E eu tenho certeza, eu acredito em você, que você vai não só conseguir como nós conseguimos, mas vai conseguir muito mais, vai superar as nossas expectativas e as nossas conquistas. Isso é tudo que um filho precisa ouvir na hora que ele está saindo de casa. O seu filho começou dentro do teu útero, teve 9 meses, passou pelo parto materno, começou dentro do útero paterno, que é a casa dos pais, com mãe e pai como paredes, como estrutura dessa família. E ele passou esses 18 anos ouvindo que ele, aos 18 anos, 19 ou 20, vai nascer. Ele vai nascer para onde? Para a vida, com toda a capacidade que ele tem e com tudo aquilo que ele aprendeu e adquiriu durante todos esses anos dentro da casa dos pais. E ele vai com a autorização, com a bênção e uma jornada linda para esse filho que nasceu autorizado. Que ele, com todas as dificuldades que a vida vai impor para ele, porque a vida nos impõe dificuldade, que ele consiga superar cada uma delas e chegar lá na frente dizendo: obrigado, pai, obrigado, mãe, porque vocês um dia acreditaram em mim. E hoje eu sou quem eu sou graças a isso. É um prazer gigante quando você escuta os seus filhos indo para a vida bem e te agradecendo, porque você os libertou. Um beijo e fico por aqui.